o Evangelho de Mateus, capítulo 16. Gostaria de ler alguma coisa sobre essa passagem. Capítulo 16 de Mateus, versículo 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Desde então, começou Jesus a mostrar a seus discípulos que o convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Eu escolhi essa passagem para comentar porque é aqui onde, pela primeira vez, o Senhor Jesus usa essa palavra igreja, assembleia, que é a igreja de Deus. Nós sabemos muitas palavras, com o passar do tempo, elas tomam outra conotação, elas são deturpadas do seu sentido original, e eu acho que não tem uma palavra que seja mais deturpada do que essa, igreja. Se nós formos à rua e fazer uma enquete, saímos com um interrogatório, né, uma listinha, aqueles negócios que fazem às vezes, né? Você pode dar aqui rápidas perguntas. E nós começamos a perguntar para todo mundo, para todas as pessoas que passam aí, o que é a igreja para você? As respostas vão ser as mais variadas, né? Principalmente num país como o nosso, um país cristão, dito cristão, né? Onde o conceito de igreja é muito enraizado, né? Mas vocês têm que concordar comigo que a maioria vai falar que é um templo. Alguma coisa que tenha uma porta de entrada, ali tem os banquinhos, todo mundo sentado. Aqui, por exemplo, seria chamado lá fora por uma igreja. Se perguntarem para o Ednei, como é que vai, quando eles perguntam para você, como é que vai o que você fez aqui? O que eles perguntam? Como é que vai a sua igreja? Porque esse é o conceito que o mundo tem do que é igreja. Algum lugar físico, né, onde as pessoas estão reunidas e tudo mais. Outros chamam igreja a sua fé. O que você crê? Eu creio que eu sou parte da igreja de Deus, tal. Eu sou da igreja de Jesus Cristo, eu sou da igreja de Jeová, e aí vai. Eu sou da igreja adventista, eu sou pentecostal. E aí começam as diversas denominações que colocam como nome de igreja, cada um dizendo que na sua doutrina tem lá as suas coisas escritas de como funciona. Mas quando o Senhor Jesus dirige essa palavra aos seus discípulos, olha que interessante. Ele pergunta: que dizem os homens ser o Filho do Homem? Ele estava fazendo uma enquete aqui aos seus discípulos. O que estão falando lá fora que eu sou? E a resposta deles? Bom, uns dizem que é João Batista, outros Elias, Jeremias, um dos profetas. E o Senhor dirige então a palavra diretamente a ele. E vós? E vós, quem dizeis que eu sou? Então, Simão levanta e responde imediatamente. E o que ele responde, certamente não veio dele. Certamente não veio dele. Porque o que o Senhor Jesus fala depois, deixa bem claro isso. E o que ele fala: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
essa afirmação que ele fez é uma afirmação extremamente correta e que pessoas, talvez, com mais entendimento do que Pedro, não responderiam assim. Um exemplo disso, tem outros trechos na palavra aqui em que falam também quem ele é. Natanael é um deles. O Senhor fala: Natanael, eu te vi debaixo da figueira. Nossa, como é que você sabia? Você me viu antes, eu estava lá deitado, dormindo. E ele fala, Natanael acaba falando: Rabi, sabemos que tu és o Messias, o rei de Israel. O Cristo, o Messias, está prometendo o rei de Israel. Outra passagem, uma mulher fala que ele era o Cristo, aquele que haveria de vir. A mulher samaritana pergunta: nós sabemos que virá o Cristo. Ele falou: sou eu que falo com você. E o que ela faz imediatamente? No trecho que nós lemos, ela sai e começa a falar: encontrei o Messias, encontrei a Cristo. Mas nenhum deles fez esse tipo de afirmativa, que é fundamental para entendermos o que é a igreja. És o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, quando Pedro disse isso, ele estava afirmando que ele era o Cristo, um filho de um Deus que tem vida, que comunica a vida. Porque todas as outras afirmações de quem era Cristo nunca envolveram ele sendo o Filho do Deus vivo. E aí então o Senhor Jesus responde no versículo 17: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Então isso foi uma revelação vinda de Deus para ele. Enquanto nós não deixarmos de lado todas as nossas opiniões, ou as opiniões do mundo, das pessoas, a respeito do que é a igreja, nós não vamos entender o que é essa igreja. Porque os homens têm diversas opiniões, cada um jeito de pensar, mas ninguém pode entender o que é essa igreja, senão por revelação de Deus, vinda direto do Pai para essa pessoa. Foi o que aconteceu com Pedro. Ele revela isso dizendo: tu és o Cristo, o Filho de Deus, vivo. E imediatamente o Senhor responde: essa revelação não veio de você, não. Isso foi Deus mesmo que revelou. E aí então ele fala, versículo 18: pois também eu te digo, agora é uma revelação de Cristo para Pedro. Também te digo que tu és Pedro, ou seja, uma pedra. E sobre esta rocha, nós usamos pedra aqui, mas é rocha a palavra original, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O Senhor Jesus está falando aqui, e fica bem claro, de uma coisa que ainda não existia. Uma coisa futura. Ele está falando aqui, sobre esta pedra estou edificando, edifiquei? Não, edificarei, é futuro. Por que ele está falando isso a Pedro? Tu és uma pedra, uma pedrinha, mas sobre essa rocha edificarei. Aí vai outro conceito que o mundo tem, que nós, um país católico, escutamos tantas vezes, que Pedro é a pedra a qual ele vai edificar a sua igreja. Nunca foi falado isso na palavra de Deus, de modo nenhum. Porque se Pedro fosse a pedra onde ele ia edificar a sua igreja, que tragédia seria. Porque ele não subsiste 2 minutos sem abrir a boca para falar outra besteira, no sentido humano de dizer. Porque logo imediatamente vai ver que ele tenta proteger o Senhor Jesus, falando: jamais isso vai acontecer. No versículo 22, que nós não vemos, começou a repreender. Você já imaginou que Pedro repreendendo o Senhor Jesus? Não fala assim não, que você vai lá morrer, se entregue e morrer. Não. Um homem que tinha acabado de ter uma revelação dessa, agindo desse modo, logicamente ele não era a rocha sobre a verdade, o que a igreja ia ser edificada. Essa
rocha que Cristo fala aqui é a revelação de que Deus ia agora iniciar uma coisa nova na terra. Cristo, Filho do Deus vivo. Esse era o fundamento de todas as coisas. Cristo, a rocha, a pedra angular. Todo mundo sabe, quem já estudou, tem arquitetos aqui, mas quem já construiu uma casa sabe como é que é feita a coisa, né? Eles delimitam onde vai ser feita a casa e põem os 4 cantos, põem os barbantinhos e dali então vai sair os 4 pilares que vai ser o suporte de toda a construção. Basicamente uma casa seria isso aí. A pedra principal é aquela que sustenta tudo. Isso é Cristo. E aí o fundamento é colocado em cima desses pontos principais e se eleva tudo e se tem então a construção do edifício. Então o Senhor Jesus estava falando aqui de uma construção que ele ia edificar uma igreja. Seria ela de pedra e argamassa que ele estava falando aqui? Certamente não. Essa igreja que ele está falando aqui, ele está falando de alguma coisa muito mais elevada. Ele está falando de pessoas. A edificação da igreja ia ser baseada na rocha principal, Cristo, o fundamento, a doutrina dos apóstolos e dos profetas, e então nós, cada um, como pedras individualmente sendo colocadas nesse edifício, até chegar a um edifício completo, a perfeita estatura de Cristo, diz na palavra. O que significa isso? Por que é tão importante essa revelação que Pedro teve de que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo? Porque o Senhor Jesus, tão logo ele fala isso, ele fala, mas desde então, no versículo 21, ele começou a mostrar aos discípulos que convinha ir a Jerusalém, padecer, morrer e ressuscitar. Por quê? Porque esse edifício não poderia ser edificado se o Senhor Jesus não morresse, não ressuscitasse, não subisse aos céus e não se assentasse à direita de Deus. Porque só depois de fazer isso, aí ele pôde derramar o Espírito Santo sobre a terra e começar então a igreja. Não física, não uma pedra, essas coisas, mas a igreja que é composta por todos aqueles que são selados com o Espírito Santo. Longe de nós a ideia de que a grande maioria também da cristandade tem, de que a igreja nada mais é do que um melhoramento de Israel. Quantas vezes nós já ouvimos isso? Que todos pensam, a maioria pensa assim, que Deus sempre tratou do mesmo jeito com o homem. Desde Adão até hoje ele está tratando tudo do mesmo jeito. Isso não é verdade. Deus tem tratado de várias maneiras com os homens durante todo esse tempo, desde a queda até agora. Já tratou com o homem sem lei. E o homem era um total caos. Dada a idolatria, querendo construir uma torre para chegar nos céus, para chegar seu nome ser notório. Então ele se mostrou que sem lei ele era ímpio, vendido aos ídolos. Com lei, o homem provou que ele quebrava a lei. E assim foi. Deus tem tratado de diversas maneiras com o homem, e em todas as vezes o que temos visto é que o homem tem falhado. Isso eu estou falando são das dispensações. Dispensação é um período de tempo em que Deus trata com o homem de um modo. Toda dispensação tem como início a promessa e termina com um juízo, porque o homem não cumpre aquilo que foi tratado. Ele sempre erra. Deus vinha tratando, aqui no tempo em que o Senhor Jesus estava aqui andando nessa terra, pisando nessa terra aqui, esse mundo, Deus estava tratando com o homem por meio de Israel, através da lei. Se o homem fizesse aquelas coisas, ele então seria abençoado, viveria bem, seria o fruto do seu trabalho seria recompensado, teria muitas posses,
teria uma família grande à sua volta, veria os filhos dos seus filhos, e as promessas eram todas aqui, terrenas. Mas por mais que esse homem conseguisse obter, por meio da lei, alguma compensação material da promessa que dava a lei, o que foi provado mesmo é que todos falharam. Cedo ou tarde, todos caíram em alguma falha em termos de lei. Nenhum deles conseguiu guardar. Então, o que o Senhor Jesus está anunciando aqui é que ele ia começar a tratar com o homem de uma maneira diferente agora. E isso é a igreja. Ou seja, ele ia começar a tratar com o homem por meio da graça, que é o período que nós vivemos agora, a dispensação que vivemos agora, que é a dispensação da graça, onde Deus trata conosco por pura graça. Pura graça. Ele nos dá vida, nos comunica a vida por meio do Espírito Santo e da sua palavra. Uma vez nascidos de novo, e prestem atenção, que é o que ele estava falando para Nicodemos. Ele começou o seu diálogo com Nicodemos, o irmão estava falando na reunião, e quando ele fala de Nicodemos a respeito do novo nascimento, o que ele fala? Do que ele fala? Do Espírito Santo. O vento sopra de onde quer, não, ele estava falando do Espírito Santo comunicando vida. Quando ele fala com a mulher samaritana, ele vai falar do verdadeiro lugar de adoração. Do que ele está falando? Do Espírito Santo, através da água. Se eu der dessa água, que você não vai mais ter sede. Qual a importância do Espírito Santo em tudo isso? É porque, desde a queda de Adão, até os dias em que o Senhor Jesus esteve aqui na terra, o Espírito Santo de Deus estava aqui entre os homens. Mas ele tinha um impedimento, uma coisa que o impedia de continuar mais adiante do que só estar entre os homens. Ele não podia habitar no homem, porque existia um problema muito sério para tratar, que era o pecado. Como podia o Espírito Santo habitar no homem que quebrava a lei, que sem lei era ímpio, idólatra, que por natureza, como Paulo diz em sua carta aos Efésios, por natureza éramos filhos da ira. Como podia o Espírito Santo habitar em nós? Era impossível. Era necessário que antes disso acontecer, que o assunto do pecado e dos pecados fosse tratado. E isso foi o que o Senhor Jesus veio fazer aqui na terra. Como homem, nascido de mulher, sob a lei, porém, não de homem, nascido de mulher, mas não de homem. Porque a palavra de Deus deixa bem claro que ele foi como homem gerado no ventre de Maria por Deus. Ou seja, ele nasceu de uma mulher, mas sem o pecado do homem. Porque se fosse um homem que tivesse gerado em Maria a Jesus, Jesus seria um pecador. Porque pecado não é o fato de nós cometermos alguma coisa errada. É o fato de nós sermos errados e fazermos isso, porque somos caídos. O pecado habita em nós. Somos pecadores. Como podia então resolver essa situação? Somente através de um substituto. E é exatamente o que o Senhor Jesus vem fazer. E é o que ele está anunciando aqui agora. Eu vou tratar de um modo diferente com vocês. Não é mais por meio de lei, mas através da edificação de uma nova coisa, a igreja de Deus. Portanto, não é Deus, o Senhor Jesus falando agora, Israel, eu vou tirar a lei de vocês e vou dar para vocês Jesus, Cristo ressuscitado entre os mortos, e agora vocês vão ser um Israel muito melhor. E quem quiser entrar junto, entra também. Não é isso. A igreja não é aperfeiçoamento de Israel, de modo nenhum. Deus colocou de lado Israel e entrou com uma nova coisa agora. Até que esse período em que Deus está tratando com o homem, através da graça, termine. Quando vai terminar? Nós vimos claramente aqui que o Senhor falou, edificarei a minha igreja. Quando começou essa edificação, então? Como eu falei, só depois que ele
derramou aqui na terra o Espírito Santo, como nós já comentamos na primeira reunião. O Espírito Santo, no dia de Pentecostes, estando os discípulos reunidos naquele cenáculo, né, naquele cenáculo alto, estavam lá reunidos, quando veio, então, como línguas, não eram línguas no sentido que hoje nós ouvimos os pentecostais dizendo, como línguas como que de fogo, e vieram sobre eles, e começaram a falar em língua, e cada um deles recebeu o Espírito Santo. E louvavam a Deus, e então começou ali uma nova coisa. A igreja de Deus. O que é a igreja de Deus? Como é composta essa igreja? Todo aquele que recebe o Espírito Santo faz parte dessa igreja agora. Como eu faço para receber o Espírito Santo? Bom, se eu tivesse que fazer alguma coisa, já não era graça. Eu não preciso fazer nada. Apenas crer. E isso não é obra. Crer no quê? Nós, dizem em Efésios, andávamos mortos em nossos delitos e pecados. Todos nós andávamos mortos em delitos e pecados. Sem nenhuma relação com Deus, sem nenhuma esperança. Então, veio Deus e nos vivificou, diz a palavra. Nos comunicou vida, para que nós despertássemos desse estado de total ausência de vida. Passamos a ter vida através do Evangelho pregado a nós, ouvimos o Evangelho, cremos nesse Evangelho, e quando cremos, somos selados com o Espírito Santo da promessa. A partir do momento em que eu, tendo ouvido esse Evangelho da minha salvação, criei nele, eu recebi o Espírito Santo. Onde está aqui a ideia de que nós temos que buscar ser batizado pelo Espírito Santo? Essa é uma ideia totalmente errônea que se faz hoje a respeito do selo do Espírito Santo. Na realidade, se Deus fosse responder às orações desses cristãos que pedem batismo de fogo, Deus estaria dando juízo para eles. E nós sabemos que Deus não responde porque o juízo ele já deu em seu Filho Jesus. Porque o batismo de fogo que eles dizem, na realidade, é baseado num versículo em Mateus que fala, João Batista fala que o Senhor Jesus, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem em suas mãos a pá e ele vai recolher o trigo e a palha ele vai queimar em fogo que nunca se apaga. O que significa isso? São dois momentos distintos. Quando ele fala, ele vos batizará com o Espírito Santo, é em Pentecostes, quando a igreja desceu sobre todos os homens ali reunidos. E com fogo, quando vier no final o juízo. Então a igreja de Deus teve um início aqui na terra, que foi no dia de Pentecostes. O Espírito Santo desceu sobre aqueles homens, e ali então começou uma nova coisa. Homens adorando a Deus em espírito e em verdade. Em verdade, porque era Deus mesmo quem estava fazendo isso. Em espírito, porque eles tinham o Espírito Santo agora neles, não só entre eles. Mais à frente, quando Pedro fala a respeito disso, ele fala, e vós, pedras vivas também edificados, tal, estão sendo edificados, porque é uma coisa que agora, quando Pedro escreveu, já tinha começado em Pentecostes e está sendo até hoje. E hoje eu estou dizendo aqui para vocês, está sendo edificada essa igreja ainda. A cada dia que alguém se converte, crê em Jesus Cristo como seu Salvador e é selado, ele é uma pedra colocada nesse templo, nessa igreja. Onde nós temos pedras individuais unidas pela argamassa, que é o Espírito Santo. Isso é a igreja de Deus hoje, na terra. O corpo de Cristo. Há 4 títulos que se dá para a igreja aqui nas Escrituras. A igreja de Deus, ou a igreja do Deus vivo, também é dita. O corpo de Cristo, a noiva de Cristo e o candelabro, né? Nós vemos em Apocalipse. Cada uma delas é uma relação entre Deus e os homens. Quando fala da igreja de Deus,
é Deus mesmo, pelo Espírito Santo, unindo todos numa só assembleia, ou eclésia, como é a palavra em grego. Quando fala de corpo de Cristo, é a representação mística aqui na terra do corpo de Cristo. Hoje nós, como igreja, estamos em nome de Cristo aqui na terra. Nós representamos Cristo aqui na terra. Essa ideia de Pedro ser o representante primeiro, o Papa, essas coisas, é tudo imaginação humana, né? Pensar que Deus ia colocar um homem com sucessão. Isso fica bem claro nas Escrituras, né? Pedro mesmo, quando fala sobre isso, final na segunda carta de Pedro, que ele fala que ele ia partir, ele estava falando, eu estou escrevendo de novo, porque eu estou prestes a sair, eu já sei que eu vou deixar esse tabernáculo. E enquanto eu estiver aqui, não vou cessar de escrever essas mesmas coisas para vocês. Ora, se ele fosse verdadeiramente um Papa, o primeiro apóstolo, e tivesse que ter sucessor, qual vocês acham seria a principal coisa que ele ia dizer, sabendo que ele ia partir daqui? Vou nomear meu próximo sucessor. Ou vou indicar quem tem chances aí de ser o próximo. O que ele fala? Nada disso. Ele fala, eu estou falando das mesmas verdades porque é essas palavras que é o fundamento. Não vai ter outro fundamento. O fundamento é os apóstolos e profetas do Novo Testamento. Hoje, quando eu creio e sou colocado como pedra desse edifício, sobre que base eu sou colocado? O fundamento dos profetas e dos apóstolos. É a verdade que está aqui. Não vai ser criada uma nova verdade, nem cada novo sucessor de Pedro que viesse na terra ia ditar alguma coisa nova para nós seguirmos. Que é o que fazem, né? É o que fazem na Igreja Católica, é exatamente isso que eles fazem. Esse Papa, por exemplo, ele tem uma linha de ação diferente do anterior dele. O anterior dele era um alemãozão, bravão, tal, que não cedia para nada. Esse daí já veio mais mansinho, porque o problema está ficando feio com respeito a esses assuntos que eles têm que tratar agora, né? Que o mundo está tão assim agitado a respeito de homossexualismo, aceitar ou não aceitar isso aí tudo. E do jeito que o alemão estava batendo de frente, a coisa ia ficar feia. Então deram um jeitinho de correr. Eu estou dizendo isso de mim mesmo, mas fica evidente que essas coisas são assim, porque o homem é assim. Eles estão fazendo baseado na imaginação do que eles acham melhor. Se eles apenas fossem para as Escrituras, estaria tudo aqui a resposta. Não precisa de outra coisa. Eu não preciso de alguém tendo uma nova revelação de como eu devo agir com esses assuntos que o mundo está trazendo agora. Basta ler as Escrituras. Nós não somos desse mundo, nós não temos nada a ver com isso. Se quiser andar desse jeito, vai andar, porque eles vão responder por cada um por seus atos. Eu não vou estipular aqui se eu devo aceitar ou não devo aceitar. Nada disso. Nós estamos aqui para representar ou para manifestar os desejos de Cristo aqui na terra. Ou seja, estamos aqui para falar das verdades de Cristo, do Evangelho, e quando reunidos como assembleia, para sermos edificados. Por quem? Pelo Espírito Santo, que agora, habitando em cada um, é suficiente para nos ensinar a verdade. Longe de mim, eu achar que a igreja tem que ter uma organização. Olha, a coisa está feia aqui, vamos fazer o seguinte, vamos organizar isso aqui. Eu vou mandar meia dúzia aí que está com disposição a aprender o Evangelho, que tem um pouquinho de jeitinho para fazer isso, para pregar, aprender a pregar o Evangelho. Nós vamos dar umas aulas de dicção, vamos ensinar filosofia grega, não sei o que lá, e é o que fazem hoje. O que vai comandar tudo aqui agora, de agora em diante vai ser um irmão mais assim, sabe, mais maleável, tá bom? Ele vai dizer o que livro nós vamos ler, só esse irmão que pode, viu? Porque ele está autorizado, ou seja, ele está sendo basicamente ordenado. A ordenação é uma coisa muito comum de se ver hoje. Ordena-se pessoas, olha, vocês vão estudar lá, e aí você vem e vai ser o pastor daqui. Ele é o que vai resolver todos os problemas, é o que vai orar, vai dar graças, vai dizer o que é a verdade, se tem alguma dúvida ele vai tentar esclarecer. E a palavra de Deus não mostra isso.
o que ela mostra claramente é que quando se reuniam, uns tinham um hino, outro tinha um cântico, outro tinha uma palavra. Era feito tudo com ordem, com decência, mas guiados pelo Espírito Santo. A partir do momento em que o homem entrou para colocar ordem nessas coisas, ele tirou o Espírito Santo, porque acabou a ação do Espírito. Se eu indico quem é que tem que fazer tal coisa, acabou. Já não é por fé, já é por ordenação. Mas nós, como igreja de Deus aqui na terra, vivendo aqui, tendo como comum participação do Espírito Santo, porque todos os que cremos temos o Espírito Santo, podemos agora, quando assentados aqui, depender dele para nos ensinar. E é o que ele nos faz. E nós temos o fundamento, a doutrina dos apóstolos e dos profetas. Veja a igreja primitiva. Logo depois do dia de Pentecostes, em que eles são salvos, são, aliás, batizados pelo Espírito Santo, recebem o Espírito Santo e começa a igreja de Deus, diz que eles tinham tudo em comum e perseveravam no partimento do pão, nas orações, na doutrina dos apóstolos e profetas. Tudo isso era o pilar de como eles faziam para reunir. Quem era o chefe deles? Pedro. Se fosse Pedro, Paulo tinha saído fora do seu lugar quando ele repreendeu Pedro na frente de todo mundo. Espera um pouco, que autoridade tem Paulo para repreender o homem sobre quem ia ser edificada a igreja? Porque certamente ele não é esse homem. Ele mesmo dá a declaração de que Paulo falava coisas em suas cartas de difícil entendimento, que os indoutos e os inconstantes deturpam como as demais escrituras, colocando as coisas que Paulo escreveu como parte das escrituras. Pedro reconheceu isso. Ele sabia muito bem que Deus tinha iniciado alguma coisa em Pentecostes, que era a igreja de Deus. E ela vai permanecer aqui na terra até o dia em que o Senhor vai tirar da terra a sua igreja. Como ele vai fazer isso? Isso é o arrebatamento que eu estou falando. O arrebatamento é nas escrituras é mostrado, é um acontecimento que já não precisa mais nada para acontecer. Ou seja, nós não estamos esperando nada ser concluído para que o arrebatamento aconteça. Ele pode acontecer agora, já, nesse exato momento. O que é o arrebatamento? Nada mais é do que o Espírito Santo ser tirado da terra e levado para os céus. Vai tirar de nós o Espírito Santo? Não, nós vamos juntos. O Espírito Santo é tirado da terra, ou seja, a igreja sai. E isso é o que nós vemos falando nas profecias, em Tessalonicenses fala disso, que é quando o Espírito Santo for tirado da terra, que é a única coisa que retém o mal agora, e não deixa o mal ser manifestado em toda a sua potência, é o Espírito Santo. Quando ele for tirado aqui, entra então o período que vai ser o pior período que a terra já passou, o que vai passar, que é a grande tribulação. Aí, depois de 7 anos de tribulação, Cristo volta com os seus. Quem são esses seus? Os que foram arrebatados 7 anos antes, a igreja. E ele vem e vai julgar as nações, vai restaurar Israel, colocando outra vez Israel no palco de bênção para todas as nações, e vai estabelecer um reino onde ele mesmo vai ser agora o rei. Aquele que veio como rei para Israel e não foi aceito, eles trocaram por Barrabás, eles vão ver esse rei e falar: olha o que nós fizemos. E vão, então, finalmente se submeter a esse rei, Cristo Jesus, no milênio, e aí será 1000 anos em que vai habitar a justiça aqui na terra. E a igreja onde vai estar? Nos céus, onde é o lugar dela. As nossas promessas, as promessas para a igreja, não são promessas terrenas. Ninguém aqui espere que ao se converter,
vai ter bênçãos, ver os filhos dos seus filhos, saúde até o final da vida, muito dinheiro, sem problema, prosperidade. Não é isso que Deus promete para nós. Isso pode acontecer pela sua misericórdia e por sua graça, mas o que Ele promete para nós é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. É os céus mesmo. E Pedro pega essas chaves, não é para abrir os céus não. Porque não é Pedro quem vai abrir os céus para nós. É outro conceito que é muito comum a gente ver, né? Pedro lá com a chave, esperando um monte de gente chegando, ele vê quem pode entrar no céu, quem não pode. Fazem piada disso, né? Ah, chegou lá, São Pedro falou, o que você fez? Tá? Aonde tiraram isso daí? Do conceito totalmente errado da palavra de Deus. Ele tem a chave do reino dos céus, o que é bem diferente de ter a chave dos céus. Porque a chave dos céus, quem tem é Cristo. Em Apocalipse, ele fala que ele tem as chaves do 1:18. Ele está falando aqui dessa visão que ele teve de Cristo, né? Versículo 17. E eu, quando o vi, isso é João falando, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra e disse-me, não temas, eu sou o primeiro e o último. O que vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte, ou seja, da vida e do inferno. O inferno aqui é Hades, no sentido do lugar onde vão as pessoas no estado intermediário. Mas Pedro não tem de modo nenhum a chave. Essa chave que o Senhor fala aqui para Pedro é que ele tinha, em Pentecostes, ele usa a primeira chave, não é a chave, são as chaves, porque ele abre primeiramente para os judeus, que é no dia de Pentecostes, onde ele levanta e fala, irmãos, ele está falando para os judeus, e a chave, você pode chamar de arrependei-vos, essa chave. Os judeus precisavam se arrepender para ter acesso a essa verdade que estava chegando agora. E eles, então, se arrependem e são acrescentados aí, né, a esse... A outra chave ele vai usar mais tarde também, por exemplo, com os gentios. Ele pega essa chave, vai até lá para abrir para os gentios, Cornélio está lá orando e tem uma revelação, o Senhor fala com Pedro, leva Pedro até lá, e chega lá, ele pega e abre o reino dos céus para os gentios. E a chave usada é creia, porque ele não usa arrependei-vos para os gentios. Ele não fala para Cornélio que ele tinha que se arrepender, era apenas crer. E desde então, o que nós temos hoje é que Pedro já abriu o reino dos céus para esses dois, uma vez aberto, não tem mais chave. Quem vai entrar nos céus? Todo aquele que crê em Jesus, Cristo como seu Senhor e Salvador. Então quem tem a chave de entrada para lá é Cristo, não é de modo nenhum Pedro. Então, o Senhor Jesus hoje está nos céus, um homem assentado à direita de Deus, esse que saiu um dia dos céus e, sendo o Filho eterno de Deus, ele veio aqui, se fez homem, morreu, ressuscitou, subiu e agora está à direita de Deus de novo. Só que agora, ele não se desfez desse corpo para ir para os céus. Ele ressuscitou, se apresentou aos seus discípulos mostrando as suas mãos, o seu lado ferido. Falou, não tema, sou eu mesmo, é carne e osso mesmo, pode pegar. Eles pegaram, eles tocaram. Tanto é que João dá esse testemunho, Pedro dá esse testemunho, de que João, por exemplo, fala, o que os nossos olhos viram, nossas mãos tocaram, nossos ouvidos ouviram, a respeito da palavra da vida, que é Cristo, isso nós transmitimos a você. O que é isso que ele está falando? É que eles foram testemunhas oculares, eles ouviram, eles viram, eles sentiram, eles pegaram no Senhor Jesus. E isso não é só enquanto ele estava vivo, não. Quando ele voltou, eles viram também ele, quando ele ressuscitou. Viram ele ressuscitado, e mais, viram ele subindo aos céus. O mundo viu o Senhor Jesus pela última vez na cruz. Seus discípulos o viram ressuscitado e subindo aos céus. E nós o vemos hoje à direita de Deus na glória, por fé.
nós temos hoje um homem lá nos céus. O seu irmão falou que, eu acho que o Mário comentou que em Coríntios Paulo fala que se a nossa vida fosse só nesse mundo, nossas esperanças de vida nossa fosse só nesse mundo, nós seríamos os mais miseráveis dos homens, se não houvesse ressurreição. Por quê? Porque se não houvesse ressurreição, Cristo não teria ressuscitado. E se Cristo não tivesse ressuscitado, ele não estaria à direita de Deus. E, portanto, o Espírito Santo não teria sido derramado aqui na terra e nós ainda estaríamos nos nossos pecados. Porque a morte de Cristo não teria tido seu efeito. Mas ela teve. E isso é importante de conhecermos a obra de Cristo. Todo mundo pensa que a obra de Cristo encerrou no dia em que ele entregou seu Espírito. Naquele momento, ele encerrou uma coisa assim. O velho homem, Adão. Assunto encerrado. Está consumado. O que está consumado? A sua obra foi consumada. Mas no que diz respeito a Adão, com seus pecados e seu pecado, terminou, não tem mais. Ele pôs um fim naquilo. Ele levou o juízo que nós merecíamos. Ele deu a sentença para Satanás. Porque não foi só tratar dos nossos pecados que ele foi tratar na cruz, não. Ele foi tratar do pecado também. Diz no Evangelho, quando João Batista vê o Senhor Jesus vindo, fala: eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo? Não. Dos homens? Não. O pecado do mundo. Isso ele está falando de tratar com Satanás, o arqui-inimigo de Deus. Ali foi a condenação do inimigo. Ali foi o juízo que nós merecíamos por causa dos nossos pecados, pago. Feito isso, ele foi sepultado, ressuscitou, subiu aos céus e agora, assentado à direita de Deus, derramou o Espírito Santo. Aqui está então a obra completa. O Espírito Santo sendo derramado agora é a expressão aqui na terra de que Deus, sim, pode habitar no homem, não entre os homens, no homem. Por quê? Porque o assunto dos pecados que impedia o Espírito Santo de habitar nos homens no Antigo Testamento, agora está desimpedido. A obra de Cristo na cruz do Calvário nos capacita hoje a adorarmos a Deus em espírito, porque temos o Espírito pela fé em Cristo Jesus. Por isso podemos adorar. Era isso que o Senhor Jesus estava falando no trecho que nós lemos da mulher samaritana. A hora vem agora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E só é possível adorar ao Pai em espírito se você crê em Jesus como seu Salvador. Porque senão você não consegue adorar em espírito. Em que espírito você vai adorar? Do homem? O espírito do homem foge de Deus. E Deus nem aceitaria tal adoração porque ela vem contaminada com o pecado. Eis a razão porque quando reunimos, não temos aqui o apelo de grandes orquestras, um órgão bonito, cheio de, um excelente tocador de órgão aqui para deixar a coisa mais emocionante, um coral bem bonito, com vozes. Cantamos aqui, às vezes lento demais, às vezes rápido demais, às vezes desafinado, mas o apelo não é para os nossos sentidos humanos. O apelo é para os nossos sentidos espirituais, que agora temos eles avivados em nós, pelo Espírito Santo que em nós habita. Ele nos dirige a adorarmos, ele nos dirige a lermos a palavra, entendermos a palavra, a sermos exortados, edificados, consolados, por meio da sua palavra e do seu Espírito que habita em nós. Que privilégio nosso de termos uma salvação tão completa e que é intocável. Intocável. Não tem ninguém, nem Pedro mesmo, que tenha uma picareta que possa ir lá nesse edifício e tirar uma pedrinha que está ali na parede. Não tem. Ninguém
consegue mexer nesse edifício que Deus mesmo está construindo, edificando. Porque é Ele que edifica. Ninguém tem esse poder. E não se enganem, ninguém pense que o fato de alguém ser colocado fora de comunhão, por exemplo, quando há um pecado envolvido, a administração das coisas de Deus por causa da santidade devida à casa de Deus, às vezes temos que tratar do pecado que se manifesta entre nós. E temos que tratar desse pecado. Não pensem jamais que quando alguém está sendo disciplinado ou colocado fora de comunhão, ele está sendo fora da comunhão do corpo de Cristo. Isso é impossível, ninguém tem essa autoridade. Ele está sendo disciplinado e colocado fora da assembleia, da onde ele está, para não contaminar, mas com o objetivo principal de ser restaurado para voltar a estar aqui. Mas ele jamais deixa de ser parte do corpo de Cristo. Essa ideia de excomungar do corpo de Cristo só vai na cabeça de um que aceita Pedro como sendo o Papa. Mas os homens acreditam naqueles que eles querem acreditar, né? Eles aceitam que os dominem aqueles que eles querem que os dominem. Porém, se nós entendermos o objetivo de Deus para conosco aqui hoje, no presente estado de coisas, ou seja, na presente dispensação, Ele nos chama por graça, nos salva por graça, nos reúne ao seu nome por graça e nos mantém na sua graça até a vinda do Senhor para nos arrebatar, nos levar daqui. Que esperança deve ser a nossa. Assim, qualquer coisa de desânimo que possa ocorrer nas nossas vidas, uma coisa nós podemos estar sempre certos: Deus não falha. Nós falhamos muito, mas Deus não falha. E uma vez salvo, você é agora parte do corpo de Cristo, com todos os seus privilégios e com todas as suas responsabilidades. Como andamos? De acordo com o nosso chamado? Porque prestem atenção, o nosso chamado é celestial. Nós somos salvos para estarmos com Cristo na glória, não aqui na terra. Nós não vamos estar aqui no milênio. No milênio a igreja não vai estar aqui na terra. Assim como não existia igreja nenhuma antes de Pentecostes, não vai ter igreja nenhuma aqui na terra depois do arrebatamento. O período da igreja é de Pentecostes ao arrebatamento. Ela vai mudar de lugar. Ela é um edifício que foi começado aqui na terra, mas o lugar dele é nos céus. Esse edifício irá lá para a glória, juntamente com Cristo. Por isso que é chamada a noiva, nesse sentido de se unir com Cristo. E quando ele estiver reinando aqui, durante esses 1000 anos, nós estaremos reinando com ele nos céus. E todas as nações vão ser abençoadas por essa obra de Cristo. Porque as nações vão vir a Israel trazer seus sacrifícios de adoração a Deus, e Deus vai ser mais uma vez glorificado nessa obra que Cristo fez. Para nos salvar, mas principalmente para glorificar a Deus. Que o Senhor possa nos dar entendimento da sua palavra para compreendermos tudo que envolve ser membro do corpo de Cristo. Que privilégio, que responsabilidade, mas que gozo sabermos que temos um Deus que nos amou a tal ponto de dar seu único filho por nós. Vamos dar graça?